Como deixar a sua aula de educação física mais atrativa? Eu sou o professor Manuel Barbosa e este é o canal Não é Só Jogar Bola. Já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. O objetivo desse vídeo é trazer um conteúdo específico para a gente trabalhar durante as aulas com um foco um pouquinho diferente, tentando deixar a nossa aula mais animada, deixar a aula mais atrativa, mais poderosa, por assim dizer. Então, é um conteúdo bem importante. Acompanhe até o final, com certeza vai te ajudar em algum momento aí na sua trajetória. Bom, vamos lá. O conteúdo que eu trouxe hoje é o circuito motor. É um conteúdo de conhecimento geral que é muito utilizado durante as aulas, muita gente usa, porque o circuito motor ele é importante. Você acaba trabalhando diversas habilidades, diversas capacidades motoras. Então, nesse circuito você pode contemplar muitos exercícios. Porém, o circuito por si só, ele pode não ser tão atrativo. Se você vai trabalhar salto, rolamento, equilíbrio, força, flexibilidade, tudo isso é importante. Nós sabemos o quão importante isso é para o desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, porém eles não têm essa percepção. Para eles é uma diversão, é uma brincadeira, é um desafio. Então você tem que trazer estratégias para aquilo ficar mais atrativo, para que eles se engajem mais. Esse é o objetivo. Então, eu vou trazer 4 dicas para vocês de como trabalhar um circuito motor dentro da aula de educação física. A primeira dica é uma dica excelente, eu já usei diversas vezes, que é usar um cronômetro. Por que um cronômetro? Quando você fala que vai cronometrar para ver quem faz mais rápido ou para ver quem faz o melhor tempo, depende de como você vai trabalhar esse contexto. Eu não vou colocar aqui em discussão se você vai trabalhar competitividade ou não, que tem sempre algo por trás disso. Mas o objetivo é trazer esse desafio de desafiar, de fato, os alunos a fazer uma atividade em um menor tempo, em um tempo diferente do colega, em um tempo diferente do que ele fez anteriormente. Isso acaba gerando mais engajamento, pode ter certeza disso. Se você ainda não fez, sugiro que você faça. Porém, a gente tem que tomar cuidado nas atividades que iremos propor dentro dessa proposta de aula. Se você vai trabalhar um circuito motor, você tem que se certificar de que as crianças, os adolescentes são capazes de realizar aqueles movimentos, ou seja, se eles têm competência motora para realizar tais movimentos. Se a criança não consegue fazer um salto em distância, se ela não tem um bom equilíbrio, se ela não consegue rolar, a gente sabe que rolamento é um exercício básico, mas muita criança acaba não sabendo rolar da forma corretamente. Então não adianta você colocar dentro do circuito o cronômetro, porque não vai ser uma coisa tão agradável, ela vai fazer um exercício que ela não sabe, ou que ela não consegue realizar da maneira adequada, vai cair, machucar. Esse não é o objetivo. Então, coloque um circuito que você tenha certeza, se certifique que os alunos conseguem fazer. É claro que alguns conseguem fazer um pouco melhor que os outros, isso não tem problema, desde que a proposta seja desafiadora. Porque às vezes é simples um circuito motor, você às vezes não tem um recurso para usar de material, às vezes o tempo é curto, às vezes é uma atividade que você quer fazer para estimular mais esse desenvolvimento deles, trabalhar várias capacidades ali durante a aula. Então é uma arma forte o circuito, porém a gente pode colocar esse tempero diferente que com certeza vai agregar muito. Então a primeira dica, a primeira sugestão é o cronômetro dentro do circuito motor. A nossa segunda dica, que eu já fiz com os meus alunos de Fundi 2, sexto, sétimo, até ensino médio eu fiz também, deu super certo, que é você colocar ao final de um circuito, de uma etapa, de uma tarefa, não sei como você chama, isso é de menos. Você colocar ao final alguma pergunta de conhecimento geral ou de alguma outra matéria que ele esteja trabalhando, ou até mesmo da própria educação física, algum conteúdo que você esteja trabalhando dentro de algum esporte, ou
em épocas sazonais, o Copa do Mundo, Olimpíada, os campeonatos mundiais que tem dos diversos esportes, você pode trabalhar isso também. O que a gente faz? Coloca um papelzinho com uma pergunta e coloca ao final desse circuito, ao final dessa etapa. Você pode dividir em colunas, né, nas filas popularmente conhecidas, para que eles formem times. Você divide ali as equipes, a criança ou adolescente tem que fazer algumas tarefas, tem que realizar as atividades e ao final vai responder a pergunta. Aí você pode fazer isso em forma de gincana, em forma de jogo, de disputa, você que vai definir. O fato é, você vai trabalhar duas coisas, primeiro a parte motora, segundo a parte cognitiva, e ainda dentro de um contexto, né, de competição, ou dentro de um contexto mais agitado, isso vai trazer mais engajamento para a atividade. Você pode colocar pontos, isso também agrega bastante. Então, a criança realizou corretamente os exercícios, as etapas, ela ganhou a pontuação. Ela fez isso e ainda respondeu corretamente a pergunta, aí aumenta a pontuação, aí você define a forma que irá trabalhar. É lógico que tem que ser perguntas de acordo com o nível de cada faixa etária, de cada ano ali. Você pode fazer isso com diversos conteúdos. O circuito também segue a mesma dica da primeira atividade lá de cronômetro, colocar coisas que os alunos tenham competência motora para fazer. Essa atividade você tira o foco para um foco externo. Então, aí você pode caprichar nas atividades, que eles não vão reclamar de estar fazendo um exercício de força, de estar fazendo exercício de flexibilidade, ou um salto, ou um rolamento, qualquer que seja a sua proposta dentro daquela aula, dentro daquele conteúdo. Tire o foco para o foco externo e aí você vai ter muito mais engajamento e vai ter muito mais resultado dentro daquela proposta, certo? A terceira opção a gente inverte um pouquinho, mas também é um pouco parecida dentro desse circuito. Você vai dar uma tarefa cognitiva para a criança, para o seu aluno, antes dele começar a realizar o circuito. Então, por exemplo, se você vai trabalhar com os pequenos, você pode usar cores. Você fala 3, 4 cores para eles, lógico, depende da faixa etária. A gente não pode colocar coisas nem muito fáceis, simples, e também coisas impossíveis. A gente pode ir trabalhando dentro da aula, trabalhando dentro dessa aula gradativamente para a gente ir trazendo os objetivos e conseguindo o resultado esperado. Então você vai trabalhar com os menores cores, por exemplo, nome de animais. O circuito é isso, você vai saltar, vai rolar, vai se equilibrar, vai terminar assim. Porém, na volta você vai ter que responder quais foram os 3 animais que eu falei para você no início. Você vai falar cachorro, gato e jacaré, nessa sequência. A criança vai e faz o exercício, ela está preocupada, pensando na resposta que ela tem que te dar e não nos movimentos. Mais uma vez a gente vai para o foco externo. Na volta do circuito, ou se ela volta por fora, aí você que determina também, você vai perguntar quais foram os 3 animais. Se tiver muito fácil, você pergunta qual foi o segundo animal, qual foi o animal que vive na água, qual foi o animal que voa. Você pode variar de algumas formas para que a atividade fique mais atrativa também. Você pode usar cores, você pode usar perguntas também para os maiores, de conhecimentos gerais, de disciplina, mas a ideia é isso. Ou então, se você está trabalhando algum esporte, por exemplo, você pode usar os fundamentos do esporte, as características daquele esporte. Por exemplo, você está trabalhando o basquete, então você vai usar palavras relacionadas ao basquete. Eu vou falar 5 palavras. Quando você terminar o circuito, você tem que responder 2 ou tem que acertar qual foi a segunda palavra. Aí você vai usar as palavras daquele conteúdo, seja do basquete, do vôlei, da ginástica, dos jogos e brincadeiras, enfim, da proposta que você tem para aquele momento ali. Essa é a dica número 3. E a dica número 4, a nossa sugestão número 4, a última
que eles montem o próprio circuito. Isso você pode trabalhar desde o Fundamental 1, eles conseguem montar o circuito, você vai ser o mediador ou mediadora daquele trabalho, daquela proposta. Você pode usar uma ou duas aulas. Eu já dei uma dica parecida aqui no canal, tem algum vídeo aí que eu falo sobre capacidades físicas e habilidades motoras. E aí eu também sugiro uma aula que eu fiz com os alunos, onde eu ensinei sobre as habilidades motoras, capacidades físicas, e eu solicitei para que os grupos fizessem um circuito, fizessem algumas tarefas dentro daquelas habilidades. Por exemplo, correr, vai ter uma parte do circuito que vai ter alguma atividade para corrida, salto, rolamento, força, equilíbrio, flexibilidade. Então, você dá, você ensina, você trabalha aquele contexto dentro da aula e ao final você pede para que eles montem esse circuito, essas tarefas dentro daquela sua proposta, certo? Essa é uma atividade também que dá super certo, você já vai olhando nos grupos ali quem são os líderes, quem consegue ter um raciocínio mais rápido, quem consegue mudar, consegue trabalhar em equipe, e você vai mediando aquilo para que consiga atingir os seus objetivos. Desde os pequenos dá para trabalhar com isso. E aí é lógico, mais uma vez, sempre reforçando isso, colocar o nível de acordo com a faixa etária, de acordo com o nível de desenvolvimento do aluno, da sua criança aí, tá bom? Então essas foram as quatro sugestões no vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Todas essas propostas eu fiz e deu super certo. Você vai adaptar a sua maneira, é lógico, com os materiais que você tem, com os espaços que você tem, mas eu garanto para você que em qualquer lugar que você trabalhe no Brasil, você vai conseguir usar as 4 estratégias, tá? Adapte para a sua realidade e lembre-se, não é só jogar bola.